Rosa sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas de muita fé. Naquela manhã cinzenta, com o céu carregado e os ventos frios soprando pelos becos da vila, ela acordou com o mesmo pensamento que vinha assombrando seus dias. Será que hoje eu consigo vender tudo? Era uma pergunta simples, mas por trás dela existia um universo de necessidade, medo e responsabilidade. Viúva há 3 anos. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Rosa carregava nas costas a dor de uma perda que nunca cicatrizou. Seu marido, Antônio, havia sido seu porto seguro, seu parceiro de todas as lutas, e o único que enxergava nela algo além da aparência cansada e das mãos calejadas. Desde a partida dele, Rosa aprendeu a sobreviver sozinha. Na pequena cozinha da casa de tijolos mal rebocados, ela preparava os bolos que vendia na feira, bolo de milho, de cenoura com cobertura de chocolate, e o favorito dos clientes, bolo de cocô gelado embrulhado em papel alumínio. Ela fazia tudo sozinha. E com amor. Não era luxo, era sobrevivência. A casa que antes tinha risadas, agora era silêncio. O lar que um dia foi abrigo, hoje parecia um campo de batalha contra as contas, o frio e a solidão. Sua filha, Clara, de apenas 9 anos, era sua maior motivação. Tão doce quanto o nome. Tão inocente quanto um anjo. Mas mesmo ela, tão pequena, já sentia o peso da exclusão. A filha da mulher amaldiçoada. Era assim que as vizinhas sussurravam. Porque desde que Antônio morreu de forma repentina, após uma febre forte que os médicos não conseguiram explicar, muitos naquela vila passaram a acreditar que Rosa dava azar. Que onde ela ia, a tragédia seguia. Era uma superstição cruel, mas real. E ela ouvia. Ela sempre ouvia. As palavras escondidas atrás das cortinas. Os cochichos na fila da feira. Os olhares de deboche, os dedos apontando, as portas que se fechavam quando ela passava. Mãe, por que elas não falam comigo? Clara perguntou uma vez, com os olhos úmidos. Rosa apenas a abraçou, forte, tentando esconder a dor que lhe corroía por dentro. À noite, quando Clara dormia, Rosa se ajoelhava ao lado da cama. Mesmo sem forças, ela orava. Mesmo sem entender os motivos, ela agradecia. E mesmo sem ver saída, ela acreditava. Senhor, só me dá forças para não desistir. Mas a fé também se cansa. E naquela semana, Rosa começou a sentir o chão fugir dos pés. O movimento na feira estava fraco. As vendas mal cobriam o que ela investia nos ingredientes. E para piorar, seu velho fogão começou a falhar. Um dos bicos já não acendia mais, e o forno apagava sozinho no meio do preparo. No meio do desespero, ela foi até a casa de Dona Lourdes, uma vizinha que frequentava a igreja com ela há anos, para pedir um pouco de açúcar emprestado. Foi aí que tudo mudou. Antes de bater a porta, Rosa ouviu vozes vindas lá de dentro. E o que escutou partiu seu coração. Essa menina vai acabar como o pai. Aquela casa é maldita. Se eu fosse você, nem deixava meu filho brincar com a filha dela. Nunca se sabe. E ela ainda tem coragem de aparecer na igreja, como se Deus não tivesse virado as costas para ela. Aquela não era qualquer fofoca. Era uma sentença. Era como ser apunhalada por alguém que você chamava de irmã em Cristo. Rosa recuou. Lentamente.
Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Não ali. Ela apenas virou as costas e voltou para casa com os ombros curvados e o coração em pedaços. Foi naquele instante que tudo mudou. Ao entrar em casa, viu Clara desenhando com giz de cera no chão. Desenhava uma igreja, e no meio dela, uma mulher de vestido florido de joelhos, com uma luz brilhando sobre ela. Sou eu, mãe, orando. Porque a luz sempre vem, né? Rosa não respondeu. Não conseguiu. Seu peito doía tanto, que por um momento ela se odiou por ter acreditado que a fé bastava. Naquela noite, pela primeira vez, ela não orou. Simplesmente deitou, com o olhar fixo no teto. O silêncio do quarto parecia gritar. E pela primeira vez, pensou em desistir de tudo. Talvez eles estejam certos. Talvez eu seja mesmo o problema. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. No meio da madrugada, com os olhos ainda úmidos de choro, Rosa acordou com Clara sussurrando ao pé da sua cama. Mãe, eu fiz uma oração por você. Pedi para Deus mandar um anjo para te ajudar. Ele vai ouvir, né? Foi como um soco no estômago. Aquelas palavras, tão puras, tão pequenas, atravessaram a escuridão que envolvia o coração de Rosa. Ela se levantou, pegou a filha no colo e chorou. Chorou como há tempos não chorava. Mas, dessa vez, não era só tristeza. Era libertação. Mal sabia ela que aquilo era só o começo. Nos dias que se seguiriam, Rosa teria que enfrentar ainda mais humilhações. Mas também testemunharia algo que mudaria completamente seu destino. Algo que começaria com uma oração e terminaria com um milagre. E tudo começou naquele instante, com a voz de uma criança dizendo: a luz sempre vem, né, mãe? A manhã mal havia começado, e o sol ainda lutava para romper as nuvens acinzentadas no céu quando Rosa saiu de casa. Nos olhos cansados, havia mais do que o peso das noites mal dormidas. Havia dor e vergonha. Na mão esquerda, ela segurava firme a sacola com os poucos doces que ainda conseguia preparar para vender no mercado. Na direita, o olhar apertado de sua filha, Ana Clara, que mesmo tão pequena, já começava a perceber que o mundo não era gentil com elas. Os cochichos começaram antes mesmo de Rosa atravessar a primeira rua. É aquela lá, a que o marido morreu e deixou a maldição para a filha. Dizem que tudo que ela toca dá errado. Até a plantação do vizinho secou depois que ela passou na frente. As palavras cortavam mais do que facas afiadas. Mas Rosa, como sempre, baixava a cabeça. Fingir que não ouvia era a única armadura que tinha. Mal sabia ela que aquele seria o dia mais humilhante de sua vida. O mercado municipal fervilhava. O cheiro de frutas, especiarias e pão fresco se misturava ao burburinho das conversas. Rosa ajeitou seu pequeno espaço improvisado, com um pano velho estendido sobre o chão e os potinhos com doces caseiros que fazia com o pouco que ainda lhe restava. Ana Clara sentou-se ao lado, brincando em silêncio com um pedaço de madeira. Foi então que ela chegou. Uma cliente conhecida, de expressão rígida e olhos que pareciam sempre julgadores. Se aproximou, olhou os doces, franziu o nariz e disse, com a voz alta o bastante para que todos ouvissem: você devia ter vergonha de estar aqui. Desde que apareceu, só coisa ruim acontece nessa cidade. Minha filha perdeu o emprego depois de comer um doce seu. Coincidência? Eu acho que não. Rosa sentiu o sangue sumir do rosto.
Tentou responder, mas as palavras não saíram. A mulher continuou. Sua filha é amaldiçoada, Rosa. Herdou a desgraça do pai. Você deveria se afastar de todo mundo. O silêncio tomou conta da feira por um instante. E então, como uma faísca em palha seca, os comentários começaram a pipocar em volta. Ela tem razão. Desde que aquela menina nasceu, nada mais foi como antes. Eu sempre soube. Foi então que Dona Eunice apareceu, com aquele ar satisfeito de quem sempre esperou por aquele momento. Eu avisei. Desde o começo, eu disse que essa mulher só traria tristeza. Olha aí. Tô mentindo? A multidão parecia dar razão. Olhares acusadores. Passos se afastando. Silêncio desconfortável. Ana Clara, confusa, puxou a saia da mãe e perguntou baixinho: Mamãe, por que tão bravos com a gente? Foi naquele instante que Rosa caiu de joelhos. Não por fraqueza física, mas por puro colapso emocional. As lágrimas caíram com força, salgadas e silenciosas. O chão parecia girar. Tudo doía. O peito, o orgulho, a alma. Foi um momento de completa humilhação. Um momento de abandono. Um momento em que até Deus parecia ter virado o rosto. Naquela noite, Rosa não tocou na comida. Nem Ana Clara. Sentada no chão da sala, os olhos vermelhos de tanto chorar, ela observava a filha dormir, enrolada num cobertor fino demais para o frio que fazia. Será que estão certos? Ela pensava. Será que minha filha realmente carrega uma maldição? O peso das palavras ouvidas no mercado ecoava sem parar. A vontade de sumir era real. A fé, antes forte, agora parecia uma vela quase apagada. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Uma batida na porta. Fraca, hesitante, como se quem estivesse do lado de fora também estivesse com medo. Rosa se levantou devagar. O corpo doía. O coração doía mais. Abriu a porta. Era uma senhora que ela não via há anos. Dona Zilda. Conhecida por sua fé inabalável e por sempre ajudar os outros em silêncio. Nos olhos dela, havia compaixão. Mas também algo a mais, como se soubesse de algo que Rosa não sabia. Deus me acordou esta noite. Mandou que eu viesse até aqui. Rosa regalou os olhos. Não entendeu. Você está pensando em desistir. Mas Deus me disse, vai até ela e diga que ainda não é o fim. Que eu estou com ela, mesmo que todos virem as costas. Foi impossível conter o choro. Dona Zilda a abraçou. Um abraço que não curava tudo, mas que dizia, você não está sozinha. A fé, que parecia morta, reacendeu. Como uma brasa esquecida que, ao receber um sopro, volta a arder. Foi naquele instante que tudo mudou. Rosa ainda não tinha todas as respostas. A dor ainda estava ali. Mas agora, ela tinha algo que quase havia perdido: esperança. E isso era suficiente para continuar. Mas o que aconteceria dias depois colocaria sua fé à prova como nunca antes. E provaria que, às vezes, até os julgados como amaldiçoados são escolhidos por Deus para viver um milagre. A chuva caía fina naquela tarde cinzenta, como se o céu também chorasse por ela. Rosa caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, os pés molhados e a alma cansada. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Era como se o mundo inteiro tivesse virado as costas.
Abandono, humilhação, silêncio, tudo aquilo grudava nela como lama. Amigos sumiram. Vizinhos julgavam. A própria família fez questão de manter distância, como se ela carregasse uma praga. E talvez fosse isso que todos pensassem, que ela trazia má sorte. Tudo começou com aquela falsa acusação. Diziam que ela havia amaldiçoado a vizinha, que depois adoeceu misteriosamente. E por mais absurda que fosse a história, ela se espalhou como fogo. Rosa perdeu o emprego, a credibilidade e, aos poucos, a esperança. Só restava a fé. E até essa parecia por um fio. Ela se sentou no banco frio da praça, os olhos marejados, a respiração trêmula. Deus, se o Senhor ainda está aí, me escuta, por favor, sussurrou, quase sem voz. Foi o pedido mais fraco que já havia feito. E, ainda assim, o mais sincero. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Uma mulher idosa se aproximou, os passos lentos, mas firmes. Vestia roupa simples, mas o olhar tinha algo de diferente. Uma luz. Uma certeza. Você é a Rosa, não é? Perguntou, parando bem à frente dela. Rosa regalou os olhos. Nunca tinha visto aquela senhora antes. Me desculpe, mas nos conhecemos? A mulher sorriu com doçura e se sentou ao lado dela. Não pessoalmente, mas sonhei com você. 3 noites seguidas. No sonho, você chorava e pedia ajuda. E eu fui enviada por Deus para orar com você. Rosa ficou em silêncio. Sentiu um arrepio percorrer a espinha. Por um instante, pensou que estivesse enlouquecendo. Mas havia algo naquela mulher. Algo que acalmava. Eu sei que você tá cansada. Sei que parece que tudo desabou, continuou a senhora. Mas Deus não te esqueceu. E hoje Ele quer que você saiba disso. Sem pedir permissão, a mulher segurou as mãos de Rosa e começou a orar. Não foi uma oração comum. Foi intensa, forte. As palavras vinham como uma tempestade de fé, e Rosa sentia cada frase como um abraço da alma. As lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Havia tanto tempo que não chorava com o coração aberto. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha. Quando a oração terminou, a senhora abriu os olhos lentamente e disse: "O milagre vai chegar. Mas antes, você vai passar pela prova mais difícil da sua vida." Silêncio. Rosa quis perguntar o que seria essa prova. Mas algo dentro dela disse que não precisava saber agora. Precisava confiar. A mulher se levantou, fez um leve aceno e se afastou. Não disse seu nome. Não pediu nada em troca. Simplesmente desapareceu na neblina da tarde como se fosse um anjo. Mal sabia Rosa que aquilo era só o começo. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar dentro dela. A cada amanhecer, sonhos estranhos invadiam suas noites. Ela via símbolos de luz e sombras dançando entre si. Em um deles, um rio se dividia em 2 caminhos, um tranquilo e um cheio de pedras. E uma voz dizia: "Escolha com coragem. O mais difícil guarda o milagre." Em outro, ela via uma chave flutuando sobre um portão trancado, com uma inscrição: "Nem tudo está perdido." Acordava assustada, mas também esperançosa. Aqueles sinais pareciam mensagens. Mistério divino? Talvez.
Mas o fato é que sua fé começou a se reconstruir, tijolo por tijolo. Mas o medo também crescia. Ela sabia que a prova mencionada viria. Mas como seria? Quando? Estava pronta? E foi então que veio a primeira virada. Naquela tarde, ao voltar da rua com uma sacola de pães doados pela igreja, Rosa encontrou a porta de casa entreaberta. O coração acelerou. Ela morava sozinha. Não tinha ninguém. Entrou com cautela. Olhou para os lados. E então, viu. Sobre a mesa da sala, havia uma caixa de papelão. Dentro, uma carta escrita à mão e um bebê. Sim, um recém-nascido. Enrolado num cobertor azul, dormindo profundamente. As mãos de Rosa tremeram. Abriu a carta com cuidado, o coração batendo tão alto que podia ouvi-lo nos ouvidos. Não posso cuidar dele. Mas sei que você pode. Deus me mostrou isso. Ele precisa de você, Rosa. E você precisa dele. Ela caiu de joelhos. Um choro profundo, doído, rasgou seu peito. Tantas emoções. Tantas perguntas. E, no meio do caos, uma certeza. Aquela criança era a prova. E também, o milagre. Foi naquele instante que tudo mudou. Não seria fácil. Ela sabia. Cuidar de um bebê, sem dinheiro, sem apoio, em meio a tanta injustiça. Mas algo dentro dela, aceso pela oração daquela senhora misteriosa, agora ardia como fogo. Fé, coragem, amor. Ela olhou para o bebê e sussurrou: você não tá sozinho, e eu também não tô mais. Mas quando foi até o quarto, algo mais a esperava. No chão, uma pequena mochila que não era dela. Dentro, um envelope com documentos e algo que deixaria sua vida de cabeça para baixo. Um nome que ela reconhecia, e um segredo antigo prestes a vir à tona. E foi ali, naquela casa simples, com um bebê dormindo e um passado batendo a porta, que o destino de Rosa começou a ser transformado para sempre. A fumaça subia densa, preta, como se o céu estivesse chorando cinza sobre a vida de Rosa. Naquela manhã, o cheiro doce dos bolos recém-assados ainda pairava no ar quando tudo começou. Um estalo, um chiado. Depois, o fogo. Ninguém soube dizer ao certo de onde veio. Talvez um curto no velho forno. Talvez mais uma prova. O fato é que, em minutos, o que Rosa havia preparado com tanto esforço virou pó. O calor queimava não só as paredes da pequena cozinha, mas os últimos pedaços de esperança que ela guardava no peito. Rosa correu, tentou conter as chamas com baldes d'água. Tossia, chorava, gritava por ajuda. Mas quando o fogo foi, levou com ele mais do que objetos. Levou o sustento de um dia inteiro. Levou a dignidade de uma mulher que, mesmo humilhada pela vida, ainda acreditava. Não sobrou nada, murmurou, com as mãos cobertas de fuligem, ajoelhada no chão enegrecido. Só restavam as formas retorcidas, o cheiro de fumaça, e uma casa ainda mais frágil do que no dia anterior. Mas foi então que a dor deu mais um golpe. No quarto, tossindo baixo e com febre, estava sua filha, Letícia. A única razão que ainda mantinha de pé. O rostinho da menina estava pálido, os olhos fundos. E cada gemido que vinha do quarto parecia um punhal cortando o peito de Rosa. Desesperada, ela procurou na gaveta da estante o que restava de moedas. 3. Apenas 3 moedas. Não dava nem para um pão. Muito menos para o remédio. Foi aí que ela fez o que poucos fariam.
Se ajoelhou. Não sobre um altar dourado. Não numa igreja com vitrais coloridos. Mas ali mesmo. Em meio às cinzas, à fumaça, ao cheiro de derrota. E agradeceu. Com a voz embargada, os olhos ardendo e os joelhos no chão sujo, agradeceu. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Por ainda estar viva. Por poder cuidar da minha filha, mesmo sem nada. Eu não entendo, mas eu confio. Eram palavras ditas com a alma. Palavras de quem já perdeu quase tudo, menos a fé. Foi então que o silêncio se quebrou. Um homem, parado no portão, soltou uma risada amarga. Era o vizinho, seu Almir, aquele mesmo que sempre dizia que religião era desculpa de fraco. Ele cruzou os braços e balançou a cabeça, como quem assiste a uma cena de loucura. Você ainda acredita? Depois de tudo isso? Fé não enche barriga, Rosa, nem apaga incêndio. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele com os olhos vermelhos e o coração inteiro. Porque naquele momento, Rosa não precisava se defender. Ela sabia que estava sendo testada. E sabia também que as maiores vitórias vêm depois das maiores humilhações. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se ao lado da filha, molhando a testa da menina com panos frios, segurando sua mão, sussurrando promessas silenciosas ao céu. Amanhã, alguma coisa vai mudar. Só que nem ela imaginava como. Ao amanhecer, o sol entrou pela janela como se o próprio céu quisesse ver o que restava daquela mulher. Rosa se levantou devagar. As costas doíam, o corpo pesava, mas ela ainda tinha fé. Foi quando viu algo embaixo da porta. Uma carta. Sem remetente. E ao lado dela, um envelope. Dentro, havia uma quantia em dinheiro. Mais do que suficiente para comprar os remédios da filha. E um bilhete, escrito à mão. Continue acreditando. Você não está sozinha. Rosa caiu de joelhos novamente. Dessa vez, não por dor, mas por gratidão. Ela chorou. Chorou como quem vê um milagre de perto. Porque foi isso que aconteceu. Um milagre silencioso. Uma resposta. Mas mal sabia ela que aquilo era só o começo. Ainda havia mais provações no caminho. Mais lágrimas. Mais desafios. Mas naquele instante, Rosa teve certeza de algo. Quem mantém a fé em meio às cinzas, é capaz de renascer das próprias dores. Era madrugada. A cidade ainda dormia, mas Rosa já estava de pé. Sozinha, no silêncio da cozinha improvisada, ela olhava para os ingredientes simples sobre a mesa. Farinha, açúcar, ovos, margarina. Tudo comprado com o dinheiro daquela carta anônima que apareceu como um sopro divino quando ela já não via mais saída. Seus olhos ainda estavam inchados de tanto chorar nas noites anteriores, mas naquela manhã, havia algo diferente no ar. Um cheiro de esperança. Ela respirou fundo, como quem tenta afastar o medo e chamar a coragem. Sabia que aquilo era tudo o que restava. Não havia espaço para erro, nem para mais quedas. Aquele dinheiro era um milagre. E ela não podia desperdiçar o milagre que alguém, ou Deus, havia deixado à sua porta. Misturou os ingredientes com as mãos trêmulas, mas firmes. Sentia a alma pesar e o coração sangrar por tudo que havia perdido, mas também sentia uma faísca reacender lá dentro. A mesma fé que quase se apagou.
Agora voltava a aquecer seu peito. A primeira fornada saiu simples, sem confeitos, sem enfeites. Mas o cheiro, o cheiro preenchia cada canto daquela casa vazia, trazendo de volta lembranças de dias felizes, de festas de aniversário com a filha, de tempos em que o sorriso era mais frequente que o choro. Ela colocou os bolos em embalagens modestas e saiu pelas ruas com uma caixa nos braços e a alma no limite. Cada esquina trazia um eco das humilhações que havia sofrido, os olhares tortos, os cochichos, as portas que se fecharam, os não que pareciam gritar mais alto que sua dignidade. Mas ela caminhava mesmo assim, com coragem, com fé, com os pés feridos e o coração cansado. Foi naquele instante que tudo mudou. Uma mulher elegante parou o carro ao lado dela. Tinha olhos gentis e um sorriso que parecia ver mais do que apenas uma vendedora de bolos na calçada. "Você é a Rosa?" perguntou. Ela apenas assentiu, sem entender. "Eu sonhei com você." A mulher sorriu. "Sonhei que comprava o seu bolo e acordava com o coração cheio de paz. Hoje, senti que precisava vir por esse caminho. Acho que fui guiada por Deus." Rosa congelou por um instante. Não sabia se chorava, se corria, se agradecia. Apenas entregou um dos bolos, sem saber se estava vivendo um milagre ou uma loucura. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. A mulher provou o bolo ali mesmo, na calçada. Seus olhos se encheram d'água. "Você tem um domingo. E eu conheço pessoas que precisam provar isso. Me dá seu número. Amanhã, quero encomendar 30 unidades. 30. Rosa quase caiu sentada no chão. Naquele mesmo dia, a mulher postou sobre os bolos em suas redes sociais. Ela era influente. Tinha milhares de seguidores. E, de uma hora para outra, o telefone de Rosa começou a tocar como nunca. Pedidos, elogios, gente dizendo que queria ajudar. Outros dizendo que estavam emocionados com a história. Uma bênção atrás da outra. A filha de Rosa, até então adoentada e fraca, também começou a melhorar. A febre diminuiu. O sorriso voltou ao rosto da menina, como se algo invisível estivesse limpando as dores daquele lar aos poucos. Mas nem tudo estava em paz. Enquanto Rosa reconstruía sua vida com fé, uma presença do passado voltava a se aproximar. Dona Eunice, a sogra, a mesma que a havia acusado de trazer má sorte, que fechou a porta na cara dela quando ela mais precisava. Agora, surgia com um buquê de flores e um discurso arrependido. "Rosa, minha filha", dizia com lágrimas falsas nos olhos, "me perdoa. Eu errei. Mas Deus tocou meu coração. Quero estar presente na vida da minha neta." Rosa não respondeu de imediato. Apenas olhou para a mulher com os olhos de quem já conheceu o fundo do poço, e aprendeu a escolher com quem construir a escada da volta. Ainda assim, deixou que Eunice entrasse. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Ela sabia que o perdão é uma das maiores formas de libertação, e que o julgamento alheio não define o valor de ninguém. Mas, naquele momento, sentia que havia algo estranho nos gestos de Eunice. Algo forçado. Como se houvesse um novo interesse por trás da súbita mudança. Ela guardou essa desconfiança no coração, e voltou à cozinha. Precisava terminar os pedidos do dia. Enquanto preparava a nova fornada de bolos, seu telefone tocou novamente.
Era a cliente influente. Rosa, eu estava orando hoje e senti que Deus quer algo ainda maior para você. Quero te fazer uma proposta. Algo que pode mudar o seu futuro para sempre. Rosa ficou em silêncio. O coração acelerou. Ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. E foi assim, com as mãos ainda cheias de massa e o avental manchado de fé, que Rosa se preparou para o próximo milagre. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é transformar o resto da dor em um novo começo. E ela fez isso com fé. Mas a proposta que estava por vir mudaria tudo. Amanhã começou como tantas outras. O sol ainda hesitava em nascer, e a brisa gelada parecia lembrar Rosa de tudo que havia perdido. O chão de barro ainda fazia frio sob seus pés, mas dentro dela havia uma chama que, embora pequena, insistia em não se apagar. A vizinhança continuava a mesma. Murmúrios nas esquinas, olhares atravessados no mercado, cochichos mal disfarçados. Para muitos, Rosa era a mulher do azar. Aquela que tinha perdido o marido, o lar e, segundo alguns, até a dignidade. Diziam que quem se aproximasse dela também seria atingido pela mesma maldição. Mas Rosa não discutia. Apenas baixava a cabeça e orava. A fé, mesmo trêmula, era tudo o que lhe restava. Até aquele dia. Foi numa terça-feira comum. O cheiro de bolo de fubá se misturava com o vapor do café que ela vendia na praça. O pouco que conseguia fazer para colocar comida na mesa. Foi então que uma mulher de cabelos brancos e passos firmes se aproximou. Era Dona Celeste, conhecida por muitos como uma mulher de negócios, dona de um pequeno café no centro da cidade. Ela parou em frente à banquinha improvisada de Rosa. Olhou os bolos, depois olhou para ela. "Você quem faz isso aqui?" perguntou, enquanto partia um pedaço com as mãos. Rosa, sem entender aonde aquilo ia, apenas assentiu com um tímido sim. Dona Celeste provou o bolo e sorriu. "Já comi bolos no sul, no norte, em lugares chiques. Mas esse aqui tem gosto de casa. Tem gosto de fé." Rosa não sabia o que dizer. Mas o que ouviu em seguida fez seu coração disparar. "Quero vender seus bolos em todos os meus pontos de café na cidade. Tem coragem de me acompanhar nisso?" Ela precisou de alguns segundos para absorver. Era como se Deus tivesse respondido, não com palavras, mas com uma oportunidade. Foi naquele instante que tudo mudou. Nos meses seguintes, Rosa viu sua vida dar uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Com os lucros das primeiras vendas, conseguiu alugar um espaço maior para a produção. Em pouco tempo, comprou uma casinha modesta, mas limpa, firme, e dela. Um lar de verdade. Mas ela não parou por aí. Em vez de guardar cada centavo, decidiu empregar outras mulheres da comunidade. Mães solteiras, viúvas, mulheres esquecidas, assim como ela já havia sido. De mãos dadas, elas construíram uma pequena rede de apoio, onde o trabalho era feito com carinho e onde cada receita vinha temperada com coragem e superação. Rosa, antes zombada, virou referência. Não apenas por seus bolos, mas por sua postura. Ela havia sido humilhada, e agora era aplaudida. A transformação foi tanta que até os vizinhos mais céticos começaram a mudar o tom. Inclusive Dona Eunice, aquela mesma que, meses antes, havia gritado na frente de todos que Rosa era uma praga, que atraía tragédia, que merecia o abandono. Um dia, sem anúncio, Eunice bateu na porta da nova casa de Rosa.
Levava flores na mão e vergonha no rosto. Eu fui injusta com você. Me perdoa, disse, com os olhos marejados. Rosa a olhou por um instante. O passado veio à tona como um vendaval, o dia da humilhação, os risos cruéis, os olhares de desprezo. Mas ela apenas sorriu e respondeu com firmeza: eu perdoei no dia em que você me humilhou, porque naquele momento, eu entendi que sua dor era maior que a minha. Silêncio. A vizinhança, que antes zombava, agora observava em silêncio. Rosa tinha vencido, sem precisar gritar. Seu milagre não foi barulhento. Foi silencioso, paciente e divino. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Na noite de domingo, Rosa foi convidada a dar seu testemunho na igreja. Pela primeira vez, subiu ao altar não como uma mulher abandonada, mas como uma escolhida. Sua voz tremia, mas suas palavras cortaram o ar como flechas de fé. Contou sobre o fundo do poço, sobre o dia em que quase desistiu, sobre a oração silenciosa que fez de joelhos no chão, quando ninguém a via, e sobre como Deus, no seu tempo, respondeu com um plano que ela jamais teria imaginado. No meio dos bancos, até o vizinho mais cético, aquele que dizia que milagre não existia, deixou escapar uma lágrima. A igreja inteira ficou em pé, não por pena, mas por honra. Mal sabiam eles que aquilo era só o começo. A mulher que havia sido acusada de trazer má sorte agora era símbolo de fé, coragem e transformação. E ao descer do altar, com o coração cheio e os olhos brilhando, Rosa apenas sussurrou: obrigada, Deus. Porque quando todos me viraram as costas, o Senhor me abraçou. E foi nesse abraço invisível que ela se tornou inabalável.